Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais um vídeo, mais uma análise a uma equipa da Liga NOS candidata ao título em Portugal. O Futebol Clube do Porto recebeu ontem no Dragão a equipa do Rio Ave e venceu por 4-2. Foi um jogo em que tivemos uma primeira parte em que o Futebol Clube do Porto utilizou uma estrutura de 4-3-3 e depois, na segunda parte, uma alteração de estrutura para um 4-1-3-2. E então hoje vamos falar de comportamentos de uma estrutura de 4-3-3 de Nuno Espírito Santo e falar também de alguns comportamentos e princípios de jogo relativamente à estrutura do 4-1-3-2 realizada na segunda parte da partida. O Futebol Clube do Porto entrou com o seguinte 11: Casilhas na baliza, lado direito Layún, lado esquerdo Alex Telles, Felipe e Marcano, dupla de centrais, à frente o pivô defensivo Danilo, dois interiores Herrera e Oliver e depois dois extremos bem abertos Corona e Jota do lado esquerdo e na frente o ponta de lança André Silva. Este foi o Futebol Clube do Porto com uma estrutura idêntica à do jogo anterior, um 4-3-3 no papel, mas depois a dinâmica da equipa fazia com que os jogadores mais fixos nas posições conseguissem ir para outras zonas de ação, por exemplo, Diogo Jota, que se juntava muito a André Silva quando havia uma jogada de envolvimento pelo lado esquerdo. O Futebol Clube do Porto com bola, uma primeira fase que foi raro ver o terceiro homem Danilo descer no corredor, porque o Rio Ave não tinha uma pressão identificada à primeira fase de construção do Futebol Clube do Porto, e então Marcano e Felipe conseguiam com alguma facilidade ter posse de bola para depois dar início à sua fase de construção relativamente ao meio-campo. A estrutura, basicamente, vocês podem ver que era Danilo que fazia o papel como pivô defensivo e depois Herrera, Oliver, os interiores, dois extremos abertos e André Silva. Depois os comportamentos quando a bola chegava à fase do meio-campo, a chamada segunda fase, nos corredores laterais, e não trago hoje imagens para todos os jogadores e todos os setores onde eles fazem a sua dinâmica e a sua rotina, então trago uma imagem referente a um lateral e outra imagem referente ao extremo. Por isso, podem ver o vídeo anterior sobre o Futebol Clube do Porto, sobre os comportamentos deste 4-3-3 de Nuno Espírito Santo, mas para este vídeo, como temos duas estruturas diferentes, uma na primeira parte, outra na segunda parte, para o vídeo não ficar longo, apenas utilizo um dos exemplos. Do lado esquerdo, vocês podem ver que quem dava a largura era Alex Telles, era o homem que, dependendo da dinâmica, dava a largura, quando depois Diogo Jota ia para um corredor mais central, não só para dar superioridade numérica no meio-campo do Futebol do Porto e soltar o corredor para o defesa esquerdo Alex Telles. Portanto, do outro lado era exatamente igual, era Layún que por vezes dava a largura, mas com menos frequência. Porquê? Porque característica de Corona não é igual à de Diogo Jota, então Corona colava-se muito à linha, deixando por vezes Layún um pouco mais recuado, não dando liberdade para Layún se soltar no seu corredor. E então o extremo que dava a largura, não só o Diogo Jota do lado, era Corona dava a largura ao seu corredor direito do Futebol Clube do Porto, em que Layún também depois dava um apoio mais recuado, e vejam que quando Corona dava a largura, a estrutura de 4-3-3 era bem evidenciada. Porquê? Porque tínhamos André Silva numa posição mais atacante e depois Diogo Jota juntava-se depois ao avançado do Futebol Clube do Porto. E então o Porto nos corredores era ou o lateral dava largura e o extremo vinha para dentro,
ou então era o próprio extremo que dava a largura e depois o lateral dava um apoio mais recuado. Depois, o Futebol Clube do Porto, sem bola, era uma equipa que defendia num 4-1-4-1, ou seja, é uma variante de um 4-3-3 com bola e depois sem bola se transformava numa estrutura de 4-1-4-1. Porquê? Porque os extremos desciam no terreno, Jota e Corona desciam no terreno para fazer uma linha com Herrera e Oliver no meio campo. Danilo ficava atrás dessa linha média e depois na frente ficava André Silva, que era o homem mais avançado da equipa do Futebol Clube do Porto. Depois o Porto, e vou introduzir já não só os comportamentos, mas vou introduzir já os aspectos que ocorreram dentro do campo para depois dar seguimento a esta análise. Portanto, estes foram os comportamentos do Porto com bola e sem bola na primeira parte, e vou já introduzir os golos, que aos 17 minutos o Porto marca através do central Felipe. Foi a primeira bola parada com sucesso neste jogo que o Porto marcou 3 golos de bola parada. Há um livre lateral marcado por Alex Telles e Felipe vai aparecer na área antecipando e cabeceando para golo. O Futebol do Porto faz o primeiro golo aos 17 minutos. E depois, aos 34, dá o golo do Rio Ave, em que há um cruzamento de Gil Dias e depois Casillas não fica bem na fotografia, vai fazer com que faz uma defesa para a frente e depois Guedes aparece fazendo o empate. O Porto chega ao intervalo com o resultado empatado por uma bola e depois os comportamentos e princípios de jogo vão alterar um pouco dependendo da estrutura do Futebol do Porto, que estava a jogar num 4-3-3 e passou para um 4-1-3-2. Sai Corona e depois entra André e o Futebol do Porto então começa com a estrutura que eu já tinha falado do 4-1-3-2, em que podemos ver que Danilo é o pivô defensivo e uma linha de 3 com André, Oliver e Herrera. Apesar que tanto Oliver como André faziam trocas posicionais, várias vezes Oliver ficava mais no corredor esquerdo e depois André vinha para a posição de Oliver no corredor mais central. Na frente podem ver que André Silva e Jota eram os avançados do Futebol Clube do Porto nesta estrutura. Os comportamentos, aqui há uma libertação dos laterais no que toca à sua profundidade e verticalidade, enquanto num 4-3-3 os extremos basicamente estão quase abertos. Neste sistema não, nesta estrutura não, em que há uma linha de 3 e os dois interiores fletem muito para dentro para soltar o corredor aos seus laterais. E neste exemplo vemos que Lyon teve muito mais liberdade nesta segunda parte. Porquê? Porque Corona saiu e depois era Herrera que dava a liberdade para que Lyon subisse no seu corredor. Vocês veem que nesta estrutura claramente Herrera está no corredor central, Lyon está a abrir, a dar largura ao jogo do Futebol Clube do Porto. Mais no terreno central vem André e Oliver e depois Alex Telles está completamente aberto. É uma estrutura que permite que os laterais consigam subir no terreno à vontade, sempre com o apoio do seu médio interior. E depois o Futebol Clube do Porto, nos corredores laterais, tínhamos a facilidade dos laterais subirem, mas depois havia também os médios interiores que davam a largura, dependendo sempre do posicionamento da bola. Neste caso é exemplo de que, para além de o médio interior dar a largura, havia alguma mobilidade no corredor do lado esquerdo, devido às características também de Diogo Jota. Vocês podem ver que Diogo Jota, como estava a atuar na frente com André Silva, quando ele dava a largura no corredor do lado esquerdo, vejam que André e Oliver sempre no apoio e na mobilidade posicional em relação ao Jota. Jota dá largura e o que é que acontece? Oliver, que é dono dessa posição mais à esquerda, flete para o meio e depois André
dá o apoio ao corredor esquerdo. E vejam que rapidamente nesta imagem temos 3 jogadores do Futebol Clube do Porto para muitos jogadores do Rio Ave. E então o Porto atraía o seu jogo para esse lado esquerdo para que de imediato conseguisse mudar o corredor. Depois há um penalti a favor do Rio Ave. Layún faz uma falta sobre Gil Dias dentro da área, uma falta imprudente, mal pensada, e o Rio Ave faz o gol de penalti através de Rodrigo Miranda, o seu central. Aos 54 minutos o Futebol Clube do Porto reage e muito bem ao gol de Marcano, segunda bola parada com sucesso para a equipa de Nuno Espírito Santo. Há um livre descaído da direita e Alex Telles faz o cruzamento e Marcano marca para o Futebol Clube do Porto através de um cabeceamento. 2 assistências de Alex Telles e o Porto faz aqui o empate por Marcano com mais uma bola parada. Aos 55 minutos vai sair Layún e entra Rui Pedro. O que é que acontece? Ao sair Layún, Herrera vai para a posição de lateral direito, Jota recua no terreno, vai para a posição de médio interior direito, então ficamos com Jota, Oliver no meio e André um pouco mais à esquerda. Mas aí havia a rotatividade entre André que vinha também um pouco para dentro e Oliver ia um pouco mais para a esquerda. Na frente, Rui Pedro e André Silva. E esta era a estrutura do Futebol Clube do Porto a partir dos 55 minutos e através das substituições que foram feitas por Nuno Espírito Santo. Aos 61 minutos há o golo do Futebol Clube do Porto através de Danilo, há um canto marcado por Alex Telles e Danilo cabeceia para golo, em que a linha defensiva do Rio Ave à zona esteve muito mal, e também há que dar mérito a Danilo, que faz o terceiro golo para o Futebol Clube do Porto, mais uma vez de bola parada e mais uma vez uma assistência de Alex Telles. Depois podem ver que no posicionamento da bola, quem dava a largura, como eu tinha dito, eram os médios interiores que depois abriam no seu corredor. Nesta imagem vocês podem ver que Jota está completamente aberto na sua posição de médio interior barra extremo, porque vai depender sempre do lado da bola, e então Jota está bem aberto. Reparem que André ocupa uma posição mais central e Oliver vai dar a largura do lado esquerdo. Isto é uma situação em que o Futebol Clube do Porto, a bola vem do lado direito e o Futebol Clube do Porto quer fazer a mudança de corredor, e vejam muito bem como está estruturado, com 2 avançados, Rui Pedro, André Silva, e Oliver é o homem que depois vai dar a largura do lado esquerdo. E então o Futebol Clube do Porto foi avançando à procura do seu quarto golo para fazer descansar a equipa de Nuno Espírito Santo. Vai sair Oliver aos 80 minutos e entra João Carlos Teixeira. João Carlos Teixeira também foi para o corredor mais à esquerda, onde estava a atuar Oliver. É um miúdo com uma boa qualidade técnica e que poderá crescer muito neste Futebol Clube do Porto. Aos 87 minutos há o golo de Rui Pedro. É uma boa jogada individual de João Carlos Teixeira pelo lado esquerdo, faz um cruzamento e Rui Pedro marca o gol de cabeça ao mais estilo peixinho. Portanto, a minha opinião, os comportamentos e princípios de jogo da primeira parte sobre um 4-3-3, eu falei do Porto com e sem bola. Na segunda parte, os comportamentos e princípios de jogo do 4-1-3-2 com bola. Sem bola não falei, porque o jogo foi desenrolando e aquilo que deu para ver era que o Porto mantinha a sua estrutura básica com bola e depois, sem bola, utilizava muito a pressão identificada ao portador da bola, ou seja, o jogador mais próximo do Futebol Clube do Porto fazia uma pressão muito agressiva ao portador da bola do Rio Ave. De realçar que o Rio Ave também no Estádio do Dragão conseguiu ter mais posse de bola do que o Futebol Clube do Porto, foram 51% para 49%, mas no cômputo geral o Futebol Clube do Porto foi a equipa mais forte, porque nem sempre a equipa que tem mais posse é a equipa mais forte, e o Futebol Clube do Porto mostrou que é superior claramente
à equipa do Rio Ave, conseguiu controlar os seus momentos de jogo, apesar de ter marcado 3 golos de bola parada. O Rio Ave também teve alguma sorte, porque o primeiro golo é um falhanço de Casillas, na minha opinião, e depois há o lance da grande penalidade de Lyon, que foi uma situação que para um profissional não deve acontecer. Portanto, o Rio Ave também conseguiu marcar 2 golos, também um pouco com demérito do Futebol Clube do Porto, mas depois o Futebol Clube do Porto foi uma equipa mais forte, numa boa casa, com uma boa assistência a nível de público, consegue ganhar o jogo, consegue ter mais 3 pontos e consegue, à condição, ficar a 1 ponto do líder Benfica, que joga hoje em casa frente ao Tondela. Espero que vocês tenham gostado da minha análise a um vídeo para o canal Joga Simples, uma análise um pouco também mais reduzida, porque eu estou a ter cuidado também com o tempo de vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Da minha parte, vamos continuar com as análises. Vou fazer também a análise ao Sporting, que empatou na Madeira, e talvez a análise ao derby minhoto do Braga frente ao Guimarães. Ainda não escolhi a equipa a analisar, mas podem contar com mais uma análise a uma equipa da Liga Nós. Da minha parte, muito obrigado e, maltinha, grande likezão no vídeo, coloquem o like, isso é que é apoiar o canal Joga Simples, ao qual eu agradeço, e vemo-nos no próximo vídeo.